Olá, eu espero encontrar você bem, a sua família também. Esse vídeo tem o objetivo de seguir a nossa série de estudos sobre a espiritualidade, né? Uma temática tão importante na vida cristã, na caminhada cristã, na vida da igreja, na vida de servos e servas de Deus. Só para você ter uma ideia, hoje é a nossa aula de número 30, né? Na série sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Então já foram 29. Se você perdeu algumas, estão todas gravadas aí no meu canal do YouTube. Só você se inscrever no meu canal, procure aí as aulas anteriores. Essa é a aula número 30. A gente está seguindo Peter Scazzero, pastor, que escreveu sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Nós estamos aproximadamente na metade do livro. Na semana anterior, nós falamos sobre os 10 mandamentos da família, mandamentos em relação a assuntos, a temáticas, por exemplo. Cada família encara a questão do dinheiro de um jeito, cada família encara os conflitos de uma forma diferente da outra, cada família encara questões que têm a ver com sofrimento e perda diferente, uma família da outra, né, encara de maneira diferente. Talvez seja esse um dos motivos, provavelmente sim, né, que tão difícil é a vida a dois, né? Quando a gente casa, cada um traz um conjunto de conceitos, valores, formas de ver as coisas, traz da família de origem, né? Então, o esposo traz uma bagagem de cultura, de educação, de forma de ver as coisas, diferente, na maioria das vezes, da esposa. E aí, quando eles começam a conviver, né? Se casam, deixam pai e mãe, vão lá formar uma nova família. Essas diferenças podem atrapalhar o andamento do relacionamento, né? Porque cada um encara, por exemplo, a questão do dinheiro de uma forma. Às vezes um é mais, vamos dizer assim, mais seguro, né, do que o outro. O outro é mais tranquilo na hora de dar, de doar, de ofertar, de abençoar, e o outro não. E aí isso pode criar algum atrito. Na hora de criar os filhos, um pode ser mais rígido, mais firme, mais duro, o outro mais maleável, mais flexível. E aí essas coisas precisam ser adequadas para que o relacionamento funcione, né? Mas é por isso, cada um de nós vem de uma família de origem diferente, que pensa e olha e encara as situações, os temas, as temáticas, os assuntos de forma diferente. Hoje eu queria destacar aqui algumas boas novas em Jesus Cristo, né? Boas novas em Jesus Cristo. Então é interessante que a gente vem falando tanto da família de origem, das coisas que a gente traz da família de origem, e isso é fato, não tem jeito, tá? A gente traz mesmo, e aí nós precisamos potencializar aquilo que nossa família de origem tem de bom e positivo, e precisamos impedir que coisas ruins, né, comportamentos inadequados, equivocados, ruins, contrários à palavra, que a nossa família de origem talvez praticava, e a gente ficou com isso impresso no nosso DNA, né? A gente precisa impedir que isso siga, né? Para a gente poder agradar a Deus, ok? Então eu quero falar um pouco sobre as boas novas de Jesus Cristo, até para a gente ter um alento nessa aula de número 30, né? O pastor Peter escreve o seguinte: as boas novas do cristianismo são que a sua família biológica de origem não determina o seu futuro. Então, a boa nova do cristianismo, de Cristo, é que a minha e a sua família, nossa família biológica de origem, não determina o nosso futuro. Quem determina é Deus. Deus determina o seu futuro e o meu futuro. Então não são as nossas famílias de origem, né? O que se passou antes de você não é o seu destino. Então, o que a gente viu, aprendeu na nossa família de origem não é o nosso destino. Quem determina o nosso futuro é o Senhor nosso Deus. No Novo Testamento existe uma linguagem que talvez seja a mais significativa que nós encontramos para tornar-se um cristão, que é a ideia, a linguagem usada lá no Novo Testamento da adoção na família de Deus. Né? A ideia, a linguagem da adoção na família de Deus. Por isso é Deus quem determina o nosso futuro, é uma nova família, a família de Deus.
é um novo começo radical. Então, aquilo que a gente vem trazendo de bagagem das nossas famílias de origem, a partir da entrega da nossa vida para o senhorio de Cristo, né, a gente passa a integrar, então, a família da fé, passamos por essa linguagem da adoção na família de Deus, e é Deus quem passa a determinar o nosso futuro, tá certo? Vou usar aqui uma parte do apóstolo Paulo, lá em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo usou a imagem da adoção romana para comunicar essa profunda verdade, enfatizando que estamos agora num novo e perfeito relacionamento com um novo Pai. Quem é? Deus, né? Que é quem determina o nosso futuro. Deus se torna então o nosso Pai. Os nossos débitos ou os nossos pecados são cancelados nele, né? Recebemos um novo nome, e agora é um nome cristão, tá certo? Uma nova herança que tem a ver com liberdade, esperança, glória, recursos do céu. Então, nós recebemos também novos irmãos e irmãs, que são outros cristãos, conforme Efésios 1. Então, essa adoção na família de Deus nos dá uma nova perspectiva, né? Uma nova forma de encarar o nosso futuro, que quem vai determinar então é Deus, não é a nossa família biológica de origem. Lá em Mateus 10, 37, eu vou ler aqui, ó. Diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Interessante também que lá em Marcos 3, 33 a 35, estou olhando aqui na Bíblia, ó, tem lá interessante passagem quando Jesus respondeu à multidão dentro da casa que estava sentada aos seus pés: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus associa o fato de fazermos a vontade de Deus a sermos irmãos, a sermos família, a sermos a família de Deus. Por isso a adoção na família de Deus. Então não é a nossa família de origem com todas aquelas aqueles equívocos, aquelas deturpações conceituais, muitas vezes em relação às temáticas diversas da vida. Não é essa família de origem quem dita o nosso futuro, mas é Deus quem dita o nosso futuro. E isso precisa ficar claro. Interessante também que o discipulado consiste no abandono dos padrões de hábitos pecaminosos de nossa família biológica e na transformação para vivermos como membros da família de Cristo. Bom, então, discipulado, ou seja, ser discípulo, nada mais é do que a gente abandonar os padrões e hábitos pecaminosos que vêm da nossa família de origem, né? E a gente passar, então, por uma transformação, tá certo? Para viver essa nova família, família na fé. O que isso significa? Significa que existe uma ruptura do que nós somos até o momento da entrega da nossa vida para o senhorio de Cristo e o que nós passamos a ser a partir de então, né? A partir daí. Nós honramos os nossos pais, cultura e história, mas nós obedecemos a Deus. Nós seguiremos honrando os nossos pais, a nossa cultura, a nossa história, a história da nossa família, honrar. Agora, quando estamos sob o senhorio de Cristo, nós passamos a obedecer a Deus, tá certo? Especialmente quando ocorre de nossos pais, nossa família de origem, não entregar a vida, o coração para Cristo. Aí fica mais difícil. E aí seguir aqueles padrões, aquela forma de ver a vida, fica cada vez mais inviável, porque nós precisamos seguir o padrão de Jesus Cristo, padrão da palavra de Deus, padrão do reino de Deus, né? O filósofo George Santayana expressou isso muito bem. Ele disse: quem não pode aprender com o passado está condenado a repetir. Quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Então, por isso que a gente honra nossos pais, nossa família, nossa história, nossa cultura. A gente aprende. Tem uma outra frase que eu gosto muito, muito que é de um teólogo, filósofo, Soren Kierkegaard.
Soren Kierkegaard escreveu certa vez o seguinte: a gente só pode compreender a vida olhando para trás. A gente só pode compreender a vida olhando para trás. Mas a gente só pode viver a vida olhando para frente. A gente só pode compreender a vida olhando para trás, mas a gente só pode viver a vida olhando para frente. Então, nós olhamos para a nossa história, para a nossa família de origem, para a nossa cultura, de onde viemos, aprendemos, crescemos, honramos, mas passamos a obedecer apenas a Deus, que é quem dita e é o dono do nosso futuro. Tá ok? Então, isso é fato, né? Agora, isso não significa que tudo vai acontecer de forma instantânea, de forma automática. Não é assim que as coisas funcionam, né? Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós passamos a integrar a família da fé, né? Só que nós temos padrões comportamentais, valores, conceitos, forma de ver e de fazer as coisas da vida que vieram lá de trás da nossa família de origem, da nossa cultura, da nossa história. E a gente muitas vezes não consegue automaticamente mudar isso. É um processo. E aí que entra que a gente fala do processo da santificação. Né? Então a gente entrega a vida para o Senhorio de Cristo e começa uma nova realidade. Então por isso que fala que é um novo nascimento. Então é como se fosse uma nova vida. Só que agora a vida sob o senhorio de Cristo. Mas aqueles padrões que vêm lá de trás, não são instantaneamente substituídos. A maioria deles, não, provavelmente. Porque são coisas que estão no nosso inconsciente, intrínsecas, dentro de nós. E aí nós precisamos gradativamente, na força do Espírito, no poder da palavra, com a ajuda de irmãos e irmãs mais maduros na fé, aí entra discipulado, para acontecer essa transformação dos padrões que trouxemos até aqui, essa bagagem da nossa família de origem, da nossa história, da nossa cultura, sendo substituída então por uma nova roupagem, uma nova bagagem que agora tem a ver com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus, com a palavra de Deus, com essa nova vida em Cristo, né? Então por isso não é um interruptor de luz que o tuque acendeu, pam, apagou. Não é assim que funciona. Nós somos seres humanos, precisamos de tempo e cada um tem o seu tempo de transformação. Precisamos respeitar o tempo uns dos outros, tá? Parar de ser juiz, ficar julgando a vida do outro, tentar melhorar como ser humano cada dia, eu e você. E aí a gente vai conseguir ajudar os mais maduros na fé, ajudar os mais novos. A palavra de Deus usa a palavra neófito, né? Que é novo na fé, é tão feia essa palavra, mas novo na fé, que chegou agora, que está precisando de transformação. No início da caminhada e da fé, essa transformação começa a acontecer. E aí um processo que vai acontecendo dia a dia na caminhada cristã, tá bom? Espero que tenha sido uma bênção essa boa nova, que não é a sua família nem a minha. Família de origem que ditam o nosso futuro, mas é Deus quem determina esse futuro. E eu espero que isso tudo esteja sendo uma bênção, essa 30ª aula, essa conversa que a gente tem sobre espiritualidade. E eu desejo do meu coração é que você esteja sendo abençoado e abençoada, como eu sou abençoado também, todas as vezes que dialogo a respeito de uma temática tão importante, que é a temática da espiritualidade cristã, especialmente essa espiritualidade que tem a ver com a saúde das emoções, né? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e na próxima semana a gente segue para mais um encontro, para mais uma conversa aqui sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.